Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Mendes, dando sequência às nossas aulas. Até agora nós criamos uma conta no nosso N8N ou NHN. Nós passamos passo a passo como nós podemos criar essa conta e nós aprendemos também um pouquinho sobre essa janela do N8N. Nós vimos aqui as principais opções, as características dessa janela. O que nós vamos fazer nesta videoaula? Nós vamos criar o nosso primeiro workflow. Tudo bem que nós já puxamos um workflow aqui de demo, que está dentro dos templates, mas agora nós iremos criar. Esse workflow, ele vai basicamente enviar uma mensagem, um e-mail, naquele e-mail também que nós criamos lá, uma mensagem de Olá Mundo, A criação do workflow, ela obrigatoriamente ela tem três partes. Todo workflow ele tem a entrada, ele tem o processamento, ele tem a saída. A entrada são nodes, Os workflows são compostos por nodes, nós. A entrada são nós de gatilho. O que é um nó de gatilho ou nó de trigger? É um nó que vai disparar aquele workflow. Não tem sentido você criar um processo ou um workflow e não ter nada que ocorra que faça esse workflow ser executado. Então, todo workflow ele precisa ter um ou mais nodes de gatilho ou nodes de trigger. Depois, na parte central, nós temos os nodes de ação, são vários nodes de ação, e depois os nodes de saída, tá? Mas, obrigatoriamente, todo workflow tem que ter um node de gatilho, pelo menos um. Como que nós criamos esse workflow? Então, lá no canto superior direito da nossa tela, tem um botãozinho vermelho que está escrito lá, Create Workflow. Se você traduziu aí, está criar um workflow. Vou clicar nele. Ele vai abrir para nós a janela de criação de workflow, que na realidade é um editor de criação de workflow. A primeira coisa, quando nós entramos nessa janela, é dar um nome a este workflow, tá? Então, lá no cantinho superior esquerdo, eu tenho aqui My Workflow. Eu vou clicar nele e vou escrever primeiro workflow. E eu vou dar um tracinho e escrever Olá Mundo, que é o nosso primeiro workflow que vai enviar essa mensagem aqui de Olá Mundo. Pronto, clico para fora, ele vai avisar aqui no cantinho inferior direito que o workflow já foi salvo, tá? Aqui tem várias opções, mas eu vou criar primeiro o workflow para que você consiga aprender aqui um pouquinho sobre as várias opções que nós temos aqui na telinha. Para criar esse primeiro, a gente tem que adicionar o primeiro passo, como eu disse anteriormente. Todo workflow, obrigatoriamente, ele tem que ter uma ou mais triggers de gatilho, Então, eu vou adicionar aqui um node ou um node de gatilho, então eu clico em Add. Quando eu clico em Add, vai aparecer do lado uma janelinha com todas as triggers que nós podemos adicionar para gatilho. Para essa aula inicial, nós vamos adicionar uma trigger manual, Ou seja, eu vou executá-la manualmente. Como é que eu faço isso? Só dar um clique nela. Pronto. A trigger já foi adicionada. Como é que eu sei que é uma trigger? Olhe do lado esquerdo dela, que ela tem um rainho que significa o raio de gatilho ou de trigger, tá? Para executá-la, eu posso clicar aqui no botãozinho vermelho abaixo, eu posso clicar no botãozinho ao esquerdo do Node, ou eu passo o mouse sobre o Node e vai disponibilizar alguns ícones, e tem até um ícone aqui de Execute Step, que ele vai executar. Se eu clicar nele, ele vai executar esse Node. Note que o Node foi contornado de verde, que significa que ele foi executado com sucesso, Como que eu entro na configuração desse Node? É só dar dois cliques sobre o Node, ele vai abrir para nós a janelinha de setup, de configuração do Node, que na realidade é essa tela que veio à frente daquela telinha lá do fundo, tá vendo? Tem uma telinha mais clara. Essa telinha mais clara é a telinha do editor
de workflow. Essa telinha mais escura é a tela que está à frente, é a tela aonde nós iremos configurar o nosso Node. Como é um Node de gatilho manual, você não tem muitas configurações, tá? Ele mostra essa telinha, e para voltar para a tela anterior, basta eu ir lá a parte de cima e clicar em alguma parte da telinha superior, ele volta para ela. Tá? Como é que eu quero, nesse primeiro workflow, enviar para nós o nosso primeiro e-mail na conta que nós criamos lá, né? Então, esse e-mail vai ser o Olá Mundo nosso, tá? Como é que eu crio esse nó ou esse node para enviar o e-mail? Eu clico aqui no maisinho. Ele vai abrir novamente aqui para mim as opções que eu tenho, né? São várias opções aqui. E como eu quero enviar para o Gmail, eu vou colocar aqui, ó, Gmail. Pronto, ele já veio aqui com o Gmail. Eu vou clicar no Gmail, tá? E aí ele aparece para mim, ó, eu tenho 26 ações que eu posso executar aqui com o Gmail, e eu também tenho uma ação de trigger, que é quando ele fica observando se chegou algum e-mail na minha conta. Tá? Eu não vou usar essa de trigger, eu vou usar uma dessas ações. Então, as ações são classificadas por ações relacionadas a mensagens, ações relacionadas a labels, ações relacionadas a drafts e outras ações aqui. Eu quero relacionado à mensagem. Eu posso adicionar uma label, eu posso deletar uma mensagem, eu posso retornar uma mensagem, várias mensagens, marcar uma mensagem como lida, marcar uma mensagem como não lida, remover uma label. E aqui eu tenho um send, enviar uma mensagem, tá? Send message. Então vou clicar nessa ação, vou clicar e ele vai abrir para nós a configuração ou o setup deste node que eu estou escolhendo. Esse setup, principalmente nos nodes de ação, eles são divididos em 3 partes. Eu tenho aqui do lado esquerdo as entradas. As entradas são todos os dados que serão utilizados de entrada para este node. Aí neste node eu executo algumas configurações nele, tá vendo? Tem vários campinhos aqui que eu vou configurar, e quando eu executo esses nodes, ele pega essas entradas, passa essas entradas por essas configurações, executa o node e gera para nós uma saída. Como é um node manual, eu não tenho, tá vendo aqui, ó, execute workflow, eu não tenho nada, ele não tem nada na entrada. Então, eu vou só parametrizar aqui a configuração dessa mensagem. Primeira coisa, nós precisamos conectar as nossas credenciais. Se eu estou dentro do N8N e eu quero conectar com o Gmail. Para isso, eu preciso estabelecer essas credenciais. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na flechinha ao lado e clico em Create New Credential. Vou clicar, ele vai abrir esta janelinha para nós, tá vendo? Ele já lá, Gmail Account. E aí, nesta janelinha, eu vou clicar simplesmente em conectar na minha conta do Gmail. Ó, vou clicar aqui, ele vai abrir agora uma janelinha para mim com todas as contas que eu tenho. Eu vou escolher a minha conta aqui, que é Professor Mendes 2025, que foi a conta que eu estou usando para gravar essas aulas. Então, vou clicar nesta continha e ele vai fazer essa conexão, tá? Então, ele vai falar aqui que eu aceito que o N8N tem acesso às minhas contas, então eu vou dizer que sim. E o que ele pode fazer? Eu vou selecionar tudo que ele pode ler, escrever, gerenciar, ver as mensagens, tá? Tudo que o N8N pode fazer, desço a telinha e dou continuar. Quando eu dou continuar, agora eu posso fechar essa janelinha aqui. Note que ele já ficou verdinho. Lembra? O verdinho significa ok, conectado, estou conectado ao Gmail. Então, não preciso fazer mais nada aqui e fecho essa janelinha. Pronto, ó, Gmail Account está conectado.
tá? Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou enviar uma mensagem, não vou alterar label, nada, eu quero enviar uma mensagem. Qual a operação? Enviar mensagem. Send é enviar, posso retornar, posso marcar, posso responder, posso deletar. Não, eu quero send, enviar a mensagem. Para quem? Eu vou enviar para aquele e-mail que nós acabamos de criar, que é exatamente esse aqui em cima, ó, profmendes2025@gmail.com. Então, ó, profmendes2025@gmail.com. Que bonitinho, né? Tá aqui, ó, para este e-mail que, ó, eu vou enviar a operação, enviar uma mensagem. Para quem? Para esse e-mail, tá? Qual o título dessa mensagem? Eu vou colocar o Olá Mundo, tá? Olá Mundo. Tá? Vou colocar, ó, que bonitinho. Esse é o título da nossa mensagem. Qual o tipo deste e-mail? Então eu tenho vários, pode ser em formato texto ou HTML. Vou deixar HTML e a mensagem que vai no e-mail. Olá Mundo, seja bem-vindo ao N8N, tá? Eu vou colocar um pontinho aqui, beleza? Só isso, só isso. Tem mais alguma coisa? Eu posso adicionar a outras opções. Por exemplo, eu tenho uma opção aqui de assinatura. Você vai perceber que o primeiro e-mail que nós vamos receber, ele vai assinado lá, que ele foi enviado pelo N8N, e tem uma série de outras opções que não é o nosso caso agora. Bom, eu não tenho nada na entrada, eu já parametrizei o Node, e agora, o que eu faço? Eu simplesmente executo, ó. Vou executar, você vai perceber que vai aparecer alguma coisa aqui, se nada der errado. Então, executo, ele está executando e já apareceu. Ó, ele já falou que foi um sucesso, tá? E ele já disse que enviou a mensagem aqui, tá? Eu posso visualizar essa saída no formato de esquema, no formato de tabela ou no formato JSON, tá? Mas basicamente ele já concluiu aqui, tem até um tique aqui que está concluída. E se eu clicar agora para o lado de fora, não vou clicar ainda não, só para a gente ver o que ocorreu. Agora eu vou entrar lá no e-mail, vou subir lá em cima, entrar no meu e-mail, tá? E note que eu tenho 3 e-mails aqui que são os e-mails referentes. Opa, acabou de chegar. São os e-mails referentes à criação da minha conta no meu N8N. E recebi um terceiro e-mail, que é aquele e-mail quando eu conectei o N8N ao Gmail. Lembra que ele apareceu um monte de permissões lá? E ele está me enviando uma mensagem falando: ó, você permitiu que o N8N tivesse acesso aos seus dados. É isso que ele está falando, eu permiti. É isso mesmo, está correto. E aqui está o meu e-mail, o Olá Mundo, né? Por que ele veio aqui, o destinatário me? Porque eu estou enviando professor Mendes 2025 está enviando um e-mail para ele mesmo, né? Ó, mas como que eu sei que é o professor Mendes? Vou voltar aqui no N8N, ó. Lembra quando eu conectei a minha conta? Lembra? Aqui a hora que eu conectei, eu não conectei aqui professor Mendes 2025@gmail. Então esse cara, essa conta que vai enviar e-mail para outras pessoas. Se eu fosse enviar, por exemplo, um e-mail para você, o destinatário lá, o remetente ia aparecer professor Mendes 2025@gmail.com. No caso, eu estou enviando da conta do professor Mendes para ele mesmo. Por este motivo que ele aparece aqui como o remetente, o me, não destinatário, tá? Vou clicar aqui no e-mail. Vamos ler o e-mail. Olá Mundo, seja bem-vindo ao N8N, que é exatamente o que nós colocamos aqui, ó. Olá Mundo, seja bem-vindo ao N8N. Está aqui o nosso e-mail recebido. E note que ele veio uma assinatura, ó. Esse e-mail foi enviado automaticamente pelo N8N, tá? Essa assinatura nós vamos tirá-la agora, tá? Vou voltar aqui para o inbox, vou entrar lá na parte de setup do meu Node, vou adicionar o append N8N attribution e vou desabilitar para que ele não envie, para que ele não assine o meu e-mail, e vou executar novamente, ó. Executei, vou lá no meu e-mail, vou dar um F5 aqui só para atualizar a minha telinha, para buscar o e-mail, e apareceu o novo e-mail, só que agora sem assinatura. Tá vendo? Então, olha que legal, acabamos de criar o nosso primeiro
nosso primeiro workflow. Vou clicar aqui para voltar para a tela do editor e aqui está o nosso primeiro workflow. Eu posso clicar aqui para alinhá-lo, né? Todos os nodes estão verdinhos, ou seja, todos foram executados certinhos. Eu executei lá um por um, né? Node por node. E aqui, se eu quiser, eu posso executar o workflow como um todo. Ó. Execute workflow. Ó. Ele vai aqui e executou e enviou também um e-mail. Vai aparecer novamente mais um e-mail. Ó. Tem dois, vai aparecer mais um e-mail aqui. Ó. Quer ver que legal? Ah, terceiro e-mail, porque eu executei desta forma. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos essa videoaula, aonde nós criamos aí o nosso primeiro workflow. Lembrando, antes de encerrar, que nós precisamos salvar, né? Não pode esquecer de salvar, tá? Aguardo vocês para nossa próxima videoaula. Até lá!